Bom, nesse vídeo eu vou abordar a teoria das elites, tópico discutido em sala de aula, que teve como seus três percursores Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto e Robert Mitchell. Os três teóricos italianos consolidaram o que assim é conhecido como teoria das elites. Vou iniciar com Gaetano Mosca, que foi o primeiro dos três que trouxe a base para a teoria, que foi posteriormente desenvolvida por Vilfredo Pareto e Robert Mitchell. Gaetano Mosca vai trabalhar com a ideia de que existe uma classe que dirige e uma classe que é dirigida. Essa classe que dirige é uma minoria numérica, porém, devido à sua capacidade organizativa e por se direcionarem a um único propósito, a um mesmo propósito, eles têm a capacidade de conseguir dirigir toda uma maioria. Essa classe dirigente controla a dirigida de formas às vezes mais ou menos legais, mais ou menos violentas. Com essa teoria, Mosca quer nos mostrar que princípios democráticos, eles coexistem com princípios aristocráticos. Então, nessa análise científica, ele se coloca desiludido com uma ideia abstrata de democracia que vai funcionar plenamente, ou que o sufrágio universal garanta realmente a plena funcionalidade do ideário que está por trás desses princípios. Mosca nos mostra que, concretamente, o que acontece é uma alternância entre classes dirigentes. Então, o que acontece concretamente é uma alternância entre classes dirigentes. Essa ideia de alternância se mostrará mais desenvolvida em Vilfredo Pareto. Por enquanto, Mosca ainda está nos mostrando uma tendência à estabilidade, a continuar no poder das classes dirigentes. E que pode acontecer, sim, de que quando elementos se tornam favoráveis e a classe dirigente não é mais a mais apta ou com as melhores qualidades para exercer essa dominação e surge na classe dirigida elementos com qualidades necessárias para estarem na classe dirigente, pode acontecer essa renovação, inicialmente, essa tendência à renovação dos elementos da classe dirigente, e quando essa troca de indivíduos não se está mais acontecendo plenamente, acontecerá uma revolução, ou melhor dizendo, uma minoria unida e organizada com as qualidades necessárias da classe dirigida conseguirá tomar o poder devido à ineficiência ou à falta, à menor qualidade dos indivíduos da classe dirigente. Mosca então chamará a atenção para que a tendência a continuar do poder da classe dirigente. Essa classe dirigente normalmente é formada tendo um homem à frente como líder, como chefe dos outros indivíduos dessa classe. Esse indivíduo, ele não consegue ir contra todo o restante dessa classe dirigente. Ele precisa ter relações para conseguir manter o apoio do restante da classe. Mostra que os indivíduos que estão na classe dirigente vão se distinguir dos demais, da massa dos outros indivíduos, dos cidadãos da classe dirigida, por terem capacidades, qualidades materiais, intelectuais e até morais diferentes. Sempre possuem um atributo real ou aparente que é altamente valorizado e de muita influência na sociedade em que vivem. Novamente, essa ideia vai se aprofundar no estabelecimento do que vai ser a elite em Vilfredo Pareto. Vai trazer a ideia do que antes, que estabelecia o poder político, o poder da classe dirigente, fosse a força, passou, após grandes mudanças sociais, a ser a riqueza. Então agora, a riqueza passou a produzir o poder político. E, nas palavras dele, em culturas mais avançadas, estágios altamente avançados de civilização, o conhecimento especializado e a cultura realmente científica passaram a ser importantes forças políticas. Com isso, acho que ele está querendo dizer já mais próximo da sociedade atual. Na época que ele já estava escrevendo, seria esse tipo de sociedade, onde o que traz o poder político seria conhecimento especializado, cultura realmente científica e riqueza. Observa a tendência de que todas as classes dirigentes tendem a se tornar hereditárias, se não for por lei, mas por fato. As forças políticas têm uma tendência a permanecer no ponto e estado em que se encontram. Ou seja, a tendência da classe dirigente se perpetuar no poder. O que significa, então, essa tendência à estabilidade, a tendência à hereditariedade da classe dirigente? Significa que até mesmo o princípio do sufrágio universal, as eleições democráticas que parecem contra essa ideia da classe dirigente se continuar no poder, ser hereditário, o que se observa de fato é que os candidatos que se dão bem nessas eleições, eles quase sempre são os que possuem as forças políticas que muitas vezes são hereditárias. Então a gente pode observar, pensar casos de políticos aqui mesmo do estado de Alagoas, que é uma família política que vai se alternando no poder ou cada vez se somando mais e tendo mais cargos. Nos mostra também a tendência de toda a classe governante justificar seu atual exercício do poder com base em algum princípio moral universal. Acredito que talvez possa ser o bolsonarismo no poder, com alegação de princípios morais, os diferentes, os que defendem Deus, os defensores da família, os únicos e puros, imaculados nesse mar de ruindade que é o Brasil. Então, nas palavras de Mosca, pode-se dizer, de fato, que toda a história da humanidade civilizada se resume num conflito entre a tendência de elementos dominantes de monopolizar o poder político e transmitir sua posse por herança, e a tendência para o deslocamento de velhas forças e para uma sublevação de novas. Nas sociedades humanas, ora prevalece a tendência que produz classes dirigentes fechadas, estacionárias, cristalizadas, ora a tendência que resulta numa renovação mais ou menos rápida da classe dirigente. Vamos entrar mais um pouco agora em Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto irá dividir sociedade em elite e não elite. Essa elite vai ter a elite não governante e a elite governante. O que é a elite? A elite são indivíduos que possuem um rótulo de qualidades que o colocam nesse status de elite.
O rótulo pode realmente estar de acordo com as reais qualidades do indivíduo ou pode não estar. Então, o que ele vai observar? Que, a se locomoverem entre grupos, os diferentes grupos da sociedade, os indivíduos carregam os seus valores consigo. Focará essa locomoção entre grupos na elite e a não elite, que seria chamado de circulação das elites. Tu vai observar a tendência de renovação dos membros da classe dirigente, assim como Mosca também fez essa observação. Pareto estará compreendendo que, na classe dirigente, indivíduos ficarão menos qualificados a exercerem as suas funções de classe, enquanto na classe dirigida surgirá indivíduos com as qualidades necessárias para ascenderem à classe dirigida. Então, essa contínua circulação de indivíduos, de forma lenta, é o que chama de circulação das elites. Sim, a elite governante mantém uma lenta e contínua transformação. No texto trabalhado por nós, ele observa também como ocorre o uso da força na sociedade. Em suas palavras, a força é usada por aqueles que querem preservar certas uniformidades e por aqueles que querem passá-las para trás. Observa a tendência de perdoar a violência por motivos individuais e condenar a violência de grupo, motivadas por interesse coletivo. Observa também uma noção social de que o governo vigente pode sim usar a força contra seus inimigos, mas não muito. Para Pareto, a estabilidade social é benéfica, ou seja, ele se mostra contra as revoluções. E ele entende que para a manutenção dessa estabilidade social é necessário o apelo a o que ele chama de ideias fantásticas, por exemplo, o Estado de Direito, que para ele é uma abstração que não existe concretamente. Os autores estão querendo mostrar que existe concretamente o governo de uma classe dominante sobre uma classe dominada. Então, para o autor, só se pode considerar em perturbar a paz pública se as desvantagens de estar sobre a égide dessa classe dirigente forem muito grandes. Então, vai estabelecer algumas tendências do uso da violência para a classe dominante e para a classe dominada. Primeiro, um grupo de homens, um grupo de indivíduos dispostos a usar a força contra oficiais do governo que não estejam dispostos a utilizar essa mesma força de volta, podem sim impor sua vontade. Segundo, para resistir ao uso da violência, a tendência da classe dominante é utilizar diplomacia, fraude e corrupção. Isso acaba gerando uma mudança na composição da classe dominante, que agora acaba sendo formada por indivíduos que são experientes, habilidosos com essas qualidades. Observa também que a classe dominante está mais satisfeita com o presente e menos preocupada com o futuro. Ou seja, interesses materiais a curto prazo são mais interessantes, prevalecem sobre interesses de um futuro distante. O uso da força para a classe dominada observa que quando ela contém o número de indivíduos dispostos a usar a força e de líderes capazes de guiá-los, a classe governante é muitas vezes derrubada e outra classe governante tomará o seu lugar. Uma classe governante composta pelos indivíduos com as qualidades necessárias surgindo da antiga classe dominada. Então, Valfredo chamará a atenção como essa classe dirigente, que saiu da classe dirigida por uma forma revolucionária, como ela condenará a revolução contra ela. Para ele se invocará novamente o direito divino, e essa insurreição era legítima contra os governos do passado, onde a autoridade se baseava na força, confirmando a tendência mostrada por Mosca da classe dirigente se legitimar no poder por direitos fantásticos morais atribuídos exclusivamente a eles. Parece-me que Mosca e Valfredo estão analisando o período até o que foram as revoluções burguesas, assim chamadas, dessa transição. Já o próximo autor, Robert Michels, irá abordar a transição da Revolução Socialista, o que seria a chegada ao poder à classe dirigente pelos indivíduos das massas numa transformação socialista. Falando agora sobre Robert Michels. Chamar logo a atenção para um ponto que ele coloca no começo do texto, que coloca uma ressalva na teoria de circulação das elites de Pareto. Na maioria dos casos, não é a simples substituição de um grupo de elites por outro, mas um contínuo processo de intercomposição em que os antigos elementos vêm incessantemente atrair, absorver e assimilar novos. Para mim, pareceu que a teoria de Pareto, tratando de uma lenta e contínua transformação da classe dirigente, já parecia incorporar esse elemento de intercomposição. Ele traz também a teoria da circulação das elites para dentro dos limites de uma grande classe social. Em suas palavras, cedo ou tarde, a competição entre as várias facções das classes dominantes resulta numa conciliação e se efetua em acordo com o desejo instintivo de manter a dominação das massas por meio da sua repartição entre si. Para Michels, a única doutrina científica que se pode gabar da capacidade de opor uma objeção efetiva a todas as teorias, novas e velhas, que afirme a necessidade intrínseca da existência perene de uma classe política é a doutrina marxista. De certa forma, a teoria é muito parecida com a de Mosca. Marx também prevê a contínua troca de classe dirigente. Porém, Marx chegará num fim. A Revolução Comunista é o fim. Será estabelecida uma sociedade sem classe dirigente. Para Mosca, não. Para Mosca, sempre ocorrerá a substituição de uma classe dirigente para outra. Então, o ponto central de Michels aqui é que, para ele, é impossível a realização da teoria de Marx. Não acontecerá uma revolução que estabelecerá uma sociedade sem classes. A análise da própria teoria de Marx, Michels, identifica que a classe que será formada, uma classe dirigente, será formada no período da ditadura do proletariado, ou os indivíduos que serão os líderes, os com as maiores qualidades para o desenvolvimento da revolução, no estabelecimento desse período chamado de ditadura do proletariado, acabará por se tornar uma nova classe dirigente perene como todas as outras. Esse texto foi escrito anterior às primeiras revoluções socialistas bem-sucedidas. E pode-se dizer
que a teoria está certa. O que aconteceu foi a formação de uma nova classe dirigente. Thor irá desenvolver uma teoria do partido político, mais precisamente o partido político socialista. Para ele, o partido não é uma unidade social nem uma unidade econômica. Ele é formado por vários indivíduos diferentes entre si, pertencendo a classes diferentes. O partido é baseado no seu programa. E, em teoria, em suas palavras, esse programa pode ser a expressão dos interesses de uma classe específica. Porém, o que acontece de fato é uma pluralidade de indivíduos com interesses diferentes. Em tese, segundo ele, esses indivíduos heterogêneos se submeterão a um interesse coletivo, a programa do partido. Ele vai chamar a atenção para alguns perigos. Um deles é que, por divergências entre o interesse econômico dos membros do partido, pode irromper no seio do partido um verdadeiro conflito de classes. Outro perigo é que a liderança do Partido Socialista pode cair nas mãos de pessoas cujas tendências práticas se encontram em oposição ao programa da classe trabalhadora. Assim, o movimento trabalhista passa a servir interesses opostos ao do proletariado. O terceiro é que o partido é criado como um meio de se atingir ao fim. Mas, quando ele se transforma em um fim em si mesmo, ele se desliga dos interesses da classe que ele representa. Assim se forma uma burocracia partidária, que passa a representar seus interesses próprios, não mais o da classe a qual o partido representa. Acho que são esses os pontos centrais de cada um dos três autores, sintetizados em 10 minutos, no que foi possível. E é isso.